Fala galera, Bruno Duarte aqui na área com mais um podcast pra vocês. E eu, como de costume, sou o Bruno, host desse podcast. E eu sou o Cido, né? Ou sub-host desse podcast. E começamos mais um episódio com uma instrumentadora sensacional da ortopedia, bruta também. E que eu vou deixar, como de costume, para ela se apresentar pra gente. Jéssica, muito prazer e que honra ter você aqui no nosso podcast. Prazer, eu que agradeço por esse convite, né? Bom, meu nome é Jéssica Biasi, sou instrumentadora cirúrgica da ortopedia, sou especializada em traumatologia, medicina esportiva, fiz cursos da área. A minha trajetória, eu comecei como instrumentadora na plástica, bem diferente, né? Aquelas pinças delicadas de rinoplastia. E hoje agora eu tô com os brutos, né? Os martelos, as brocas. E foi onde eu me encontrei. Não esperava, comecei a fazer o curso com muita expectativa, né? Em trabalhar na plástica. Acho que a maioria das instrumentadoras entram com esse olhar, assim, da plástica, pelo que eu vi, né, quando eu fiz o curso, a maioria queria seguir para plástica. E também era meu sonho. Então, eu tive um estágio na área de cirurgia plástica no Hospital São Rafael. Lá a gente trabalhava como operação, né, então tinha 6 cirurgias por dia, de mama, lipo, ia variando, né, dependendo do grau da cirurgia. E eu comecei a fazer esse estágio voluntariado, né? Eu fiquei mais ou menos 6 meses fazendo esse estágio na plástica, fiz alguns freelancers e queria mais, né? Conhecer uma outra área fora. E aí foi quando eu conheci a ortopedia, uma oportunidade que eu tive de entrar numa empresa e conhecer tudo do zero. E é muito diferente a plástica para a ortopedia, né? O martelo é maior, é tudo muito mais grosseiro. E como que foi essa mudança, né? Porque eu, assim, minha visão, né? Não sei a sua, mas é meio que a ilusão da plástica, né? Sim. Não sei se é essa a sua opinião também, mas o que você acha, né? Como que foi essa mudança, essa transição da plástica para a ortopedia? Então, foi uma transição bem complicada no início, né? Só que eu sempre, quando me proponho a fazer as coisas, né? Eu vou e consigo, eu estudo, né? E tudo mais. Só que, assim, realmente foi uma ilusão para mim a plástica no começo, porque começou a ficar procedimentos muito monótonos. Assim, é muito legal porque a paciente tem a expectativa, né? De sair dali melhor, com uma autoestima renovada, né? Ela economizou a vida inteira, às vezes, para fazer esse procedimento. Então, a gente está ajudando, né, essa mulher, ou homem, no caso, a ter uma qualidade de vida melhor também, porque a estética, a beleza também tem a ver com saúde, né? Só que, para mim, foram procedimentos monótonos, que eram demorados, que era cansativo, que eu não conseguia dar meu 100% do meu intelecto, né? Então, eu não estava ali crescendo ali, né, e aprendendo o que eu queria dentro da minha área da instrumentação. Então, quando eu entrei para ortopedia, foi um choque, né? Porque eu não sabia muita coisa, né? Na relação de anatomia, eu tive que aprender todos os planos anatômicos. Ainda estou aprendendo até hoje, né? A questão de radiologia, de você saber identificar ali o que está acontecendo no intraoperatório, com uma escopia, né? Por exemplo. Sim. E os materiais de OPME, que foi muito difícil também. Porque, às vezes, tinha uma cirurgia, você sabe fazer? Eu nem tinha visto aquela caixa, vi o PDF, tinha que ir e tinha que fazer. Então, se vira, né? E um PDF, muitas vezes, em português, né? Não, tudo em inglês. Sempre em português, né? Sempre em português, bem que eu queria que fosse. E aí, tinha que ainda traduzir aquilo pro português, tentar fazer lá na hora, né? Aí o médico, você já fez esse procedimento? No boneco, né? Pensando assim. Já vi na TV uma vez, né? No Grey's Anatomy. No Grey's Anatomy. E você entrou na instrumentação, Jéssica? Você já queria ser instrumentadora ou caiu de paraquedas? Comigo foi assim, tá? Caí completamente de paraquedas, eu queria ser médico. E aí eu fui auxiliar meu primo lá, que é bucomaxilo, e eu derrubei todo o instrumental dele no chão. Ele falou, vai fazer um cursinho de instrumentação que você vai aprender. Nem sabia o que era, fui procurar e tô até aí há 18 anos, né? Você foi nessa do sem querer ou já queria? Bom, meu sonho também, né, é medicina. E na época eu fazia biomedicina
e hoje eu ainda faço, né? Eu comecei a fazer biomedicina e aí eu tive que trancar, né, a faculdade. E nisso eu perguntei para uma amiga que ela era instrumentadora como que era, né? Comecei a perguntar assim, como que era, onde ela fez o curso, né, e tudo mais. E me interessou muito, porque eu pensei que eu poderia estar um pouco mais próximo da área da medicina e conseguiria ter uma experiência ali mais próximo, né? E hoje eu sou, assim, muito feliz, muito grata de estar na instrumentação cirúrgica, mesmo fazendo uma outra graduação, que é biomedicina. Sim. É como se fosse a minha profissão, assim, que eu... Mesmo que eu vou me formar em biomedicina, vou seguir também carreira na biomedicina, eu não vou largar a instrumentação. Olha, tem certeza? Tenho. Ou por hobby, né? Já pensou? Fazer uma cirurgia ou outra por hobby? Só pra não perder a mão? Só pra não perder a mão? E você escolheu biomedicina por quê? Eu escolhi a biomedicina porque ela tem diversas áreas, né, de habilidades, de habilitações, e dentro delas há áreas de pesquisas, né, pesquisas clínicas, a área de perfusão. No início eu estava muito interessada na área de perfusão, só que depois, para mim, tendo essa experiência no centro cirúrgico, eu vi que talvez não seja o que eu queira mesmo. Por quê? Perfusão, instrumentação, medicina, tá tudo muito próximo. Você tem que estudar muito. Sim. Não que eu não queira, eu quero continuar estudando. E não para também, E não para, mas você perde feriados importantes, aniversário de pai, de mãe, aniversário de familiares, amigos, porque você tá sempre tem que estar sempre disponível, né? E na perfusão é ainda um pouco pior, porque como são cirurgias cardíacas, né, ou outras cirurgias de transplante, por exemplo, então isso pode acontecer numa madrugada, no Natal, no Ano Novo, no seu aniversário. E a atenção é maior, né? Quando você fala de perfusão, você está mexendo, monitorando uns aparelhos que se você errar qualquer dosagem ali, você pode vir a causar uma morte, né? Exato. E acho que por conta disso que eu me permiti a estudar primeiro, ver qual área que eu vou ter mais interesse em seguir. Hoje, mais a área de pesquisa, né? Então, talvez eu tô pensando em entrar nessa área de pesquisas clínicas mesmo. Legal. Mas essa parte é boa. E também acho que você não vai ter muito final de semana, não, viu? Não sei. Acho que o problema é a área da saúde, né? Que o pessoal fala. Às vezes você vê o pessoal, o feriado tá chegando. Eu falei, pra você, legal. Pra mim eu não tenho feriado. É segunda a segunda, depende do que tem. A equipe que eu trabalho, se ela tem aquele dia a dia de trabalho, a gente vai trabalhar. Exato. Né? Não tem essa. Hoje, trabalhando para uma equipe, eu tenho mais finais de semana livres, né? Só que eu também tenho que ficar ali de sobreaviso, porque como a gente trabalha com trauma e tudo mais, principalmente no domingo, pode aparecer alguma coisa, né? Então, tem que ficar a gente ligado, tem que ficar sempre de sobreaviso. Vai ter uma viagem, essa viagem vai ter que ser programada junto com a equipe. Olha, tem uma viagem, então, nesse dia, isso tem que ser programado para que, se ocorrer alguma coisa, a equipe já está ciente. Você não foi sem falar nada, né? Então... na realidade, você tem um compromisso maior, né? Sim. Isso é a equipe inteira. A gente sai de férias quando o chefe sai, né? Exato. Então, o chefe saiu de férias, também saía. Mas, eu costumo brincar que é as férias obrigatórias, né? Isso. Eu tenho férias obrigatórias. Meu chefe ficou de férias, também vou ficar e tá tudo bem. E tem que olhar a agenda dele antes, né? Pra gente já começar a planejar as nossas folgas. Você tem que perguntar pra ele, eu posso ficar no domingo em casa? Você deixa? Você deixa? Sim. E as principais dificuldades, Jé? Você foi mais aí na biomedicina? Você tá terminando ou tá no início? Eu tô no 6º semestre. No 6º semestre. Isso, falta 2. Você arrumou, teve mais dificuldade aí na instrumentação, no começo da instrumentação ou no começo da biomedicina? Bom, eu acho que de cara, assim, no começo da instrumentação, né? Porque eu precisei, né, como eu falei, trabalhar com estágios, né, voluntários, onde eu não recebia, né? Eu pagava, meus pais me ajudaram a pagar passagem, almoço e tudo mais, foram meu braço, né, nisso. E eu tive que, né, dar o meu 100% para aprender sobre aquilo, né? Então, eu ficava o dia inteiro, né, fora de casa, saía às 6 horas da manhã, voltava às 11 e não ganhava nada. E, meu Deus, quando que eu vou ganhar? Né? Expectativa aquela ali, expectativa, né? E quando eu comecei a ver que ali na área da estética, da plástica não ia me trazer nada, então eu fui buscando outras oportunidades. Eu comecei o meu perfil no LinkedIn, né? Postava até uma boa para quem tá começando, postar em grupos de instrumentação cirúrgica no Facebook, porque tem empresas que procuram por lá também. Então, postava todo dia nesse grupo, eu preciso de oportunidade, eu sou proativa, falava um pouco sobre mim, né? E aí que me chamaram para uma entrevista.
Só que eu lembro até hoje que o meu pior obstáculo, assim, que eu tive na instrumentação foi a minha primeira entrevista. Não saber o que vai falar, o que Não. vai perguntar. E, tipo, a minha E primeira... foi na cirurgia plástica, essa Não, primeira entrevista. a minha primeira entrevista foi ainda antes da plástica. A minha primeira entrevista foi para um consultório de transplante capilar. Tudo a ver, tem né? instrumentação. Sim. Eu não sabia nada, eu fui pesquisar como que era o transplante para eu chegar lá, né? Você sabe o que é transplante? Então eu já tinha uma base. Só que nesse dia foi assim, minha pior experiência com entrevista. Eu já tinha outras experiências em entrevista porque eu trabalhava em telemarketing, né, no começo. Mas na instrumentação eu nunca tinha ido, né? Então eu fui, beleza. Chegou lá, né, o responsável do RH me veio com uma prova com 20 questão de matemática e português. Tudo a ver por Não, implantar cabelo, tudo né? bem, a gente, né, tem que saber o básico, assim, mas vou lembrar de conjugação de verbo, raiz quadrada, na hora de uma entrevista... Pra instrumentação. Eu fiquei muito nervosa, eu comecei a suar. Pra você calcular a área de quanto você vai implantar de cabelo, entendeu? Você Então, tem que saber. e além disso, uma redação de 20 linhas sobre você, né, e sobre a instrumentação. Até aí tudo bem. Beleza, poderia ter sido só isso, mas isso já me deixou nervosa. E aí eu fiquei lá tentando resolver isso, fiz. Interessante, eu não... Aplicar um tipo de... É bom, pessoal, vamos maneirar no negócio que a gente não precisa, né? Essa galera da RH, por favor, vamos essa prestar galera atenção, da RH. né? A gente teve uma... Não é um engenheiro que você está contratando. Tem uma baita de uma responsabilidade, um instrumentador, mas vamos perguntar sobre a instrumentação? Isso, vamos fazer Se ele conhece por favor, uma né? técnica, né? Eu não sei, nós tivemos um podcast com um psicólogo, né, para falar sobre o Setembro Amarelo e tudo mais, e falamos dessa parte do RH, né? Essas perguntas de onde você quer estar daqui 10 anos, onde você quer estar daqui 5 anos, cara, para. Por favor, só para, tá? Ou foca, né? Ou para foca, de inventar né, moda, na entrevista. Tem que ter um pessoal junto na entrevista que saiba um pouco da área do que você está contratando. Né? Porque para vir com umas perguntas dessa, eu acho que, ao meu ver, não precisa. Tá? Eu quero saber se você sabe uma técnica, né? Se você entende pelo menos o que você está fazendo ali, que vão os ser instrumentais. utilizados, alguma coisa. Né? Né? Eu acho que deveria ser Mais dessa prático. forma, mais prático, exatamente. Exato. Querem inventar muito, eu acho. E durante essa entrevista não teve nenhum tipo de pergunta como essa, né? Os instrumentais, os básicos ali da área do transplante, o básico de asepsia, antisepsia, Sim. nada. Foram perguntas, e aí foi que eu fiquei mais nervosa. Exatamente essas perguntas. O que você quer daqui 10 anos? Eu ainda não sei, calma. Eu não consegui nem como eu estou tentando Acabei de entrar, me né? formar, né? E eu fiquei muito nervosa, eu fiquei suando, assim, nervosa, tremendo, não conseguia responder, assim, foi horrível. Aí, óbvio, eles também não me chamaram, e depois disso que eu consegui a oportunidade na plástica para fazer esse estágio, né? Certo. E aí, depois, postando nos grupos, eu consegui uma entrevista para essa empresa que eu trabalhei de ortopedia e comecei a aprender o PME. Só que aí eu fui preparada, né? Então, eu comecei a ver bastante vídeo de oratória, de como se portar. como se portar na entrevista, Sim. porque hoje eu ainda tô, né, eu falo que a oratória, o poder da comunicação é o maior poder que uma pessoa pode ter. Exato. Se essa pessoa puder saber se comunicar, já vai estar ganhando o mundo, porque não basta ser só inteligência, acho que é um conjunto, inteligência, comunicação e dedicação. Principalmente, a gente fala muito, né, nos cursos, né, que a gente ministra, que quando eu brinquei, né, todos os manuais em português, não são. Você tem manual em alemão, você tem manual em inglês, e hoje o Google é muito bom para isso. Então, vai da pessoa. Se você quer aprender, mas eu não sei o que é. Pô, todas as empresas têm um guia de manual, tem tudo. Entra, baixa, lê, pega o PDF, faz isso. Faz um esforço. Tem Exato. interesse, né? Tem Famosa querência, né? Eu, na época, 2000 não interessa também quando me formei, mas todos os manuais, 8% dos manuais eram todos em inglês. Sim. E aí eu já dava aula uma época, eu apresentava para os alunos, mas professor, tá em inglês? Eu falei assim, traduza. E hoje o pessoal tem, acho que, a informação tão fácil, Sim. e não sei, acho que tem mais preguiça, né? Aí a gente entra na parte do estudo. Você acha que a instrumentação ela tem que ter uma formação mais completa, com mais anos ali? Porque hoje você não tem um padrão, né? Tem escolas de 6 meses a 2 anos. Vamos lá, uma vez por semana, 2 vezes por semana.
Sim, eu acho que isso deveria ser mais definido, né? Porque acaba que a gente chega no centro cirúrgico bem cru, né? Sem saber o básico. Eu acho que teria que ser definido uma quantidade de meses ou anos, 2 anos, e as grades curriculares também. Assim como qualquer outro curso de graduação ou técnico, tem essas grades já bem definidas, né? Por exemplo, uma coisa que poucos instrumentadores sabem. Eu sei porque eu fiz isso na minha graduação, que são os primeiros socorros, né? Sim. Acho que isso não tem, né, nos cursos de instrumentação e deveria ter uma atenção maior, porque você tá lá sozinho com um circulante, por exemplo, ou com o próprio paciente. Acaba que ele tem um desmaio ou algo do tipo. Então, você tem que saber como agir naquele momento e saber essas bases dos primeiros socorros. Não só isso, como uma base... Tem que saber, né, aprofundadamente, né, as questões dos riscos biológicos, né, de infecções e tudo mais. Até para você se proteger, né? Porque se a gente está numa cirurgia totalmente contaminada, a chance de você se contaminar, não tá usando o material para se proteger, óculos, todas essas coisas. Né? Não tem a preocupação de descartar o pérfuro cortante com luva, com a pinça, né, que é fazer de forma rápida e pode acabar se contaminando, né, se furando e ter uma doença aí para cuidar para o resto da vida, ter que tomar coquetéis. Então, acho que as grades curriculares, né, da instrumentação deveriam ser bem mais elaboradas. Aprender a anatomia, né, bem profundamente, aprender os planos anatômicos também, as questões básicas também de enfermagem, como falar em entrevista, por exemplo, elaborar currículos, isso mais para o final, né? Mas acho que deveria ter uma carga horária maior e ser muito mais elaborado também, esse plano de ensino. Porque mesmo quando você vai fazer a certificação para poder entrar naquele hospital, você tem que fazer um primeiro socorro. É uma das coisas que mais tem, primeiro socorro, segurança, né? Suporte básico de degermação, toda essa parte tem lá. Sim. E às vezes tem escolas que infelizmente não suprem isso e você também não vai conseguir. Né? E mesmo assim, as empresas ainda elas pecam também no próprio treinamento das pessoas, que quando você entra, o treinamento deveria não só no seu equipamento, mas ver se você conhece mesmo de asepsia, de tudo, porque se cobram nos hospitais, né? Sim, e falando em ortopedia, ainda é bem grave, porque o risco de infecção e de uma osteomielite, né, é muito perigoso. O paciente ter uma infecção ali óssea, é muito perigoso acontecer isso. Então, acho que tem que sim tomar cuidado, né, tem que ter isso na grade bem definido, para o instrumentador já ir sabendo, né, não chegar lá, nossa, eu não sei, não tenho esse básico do que é, né, o risco de infecção. Porque a gente fala de infecção, mas todas as infecções são preocupantes, mas a de osso é a pior, né? O tratamento não é fácil, pode levar a um óbito, quando consegue, quando não vai para uma amputação, ou pior ainda, uma sepse também, né? Então, tudo isso pode acontecer, mas as grades, por isso que a gente às vezes discute ter ou não ter, né, a regulamentação. A regulamentação, né? Então, é muito complicado. Essa regulamentação é uma polêmica. Antes, voltando na parte de primeiros socorros, eu acho que deveria ter no ensino médio primeiros socorros. Se a gente está falando que falta o primeiros socorros num curso da área da saúde, você imagina o primeiros socorros tinha que ter em grade ali do colégio, né? Tem tanta coisa que a gente aprende que a gente não vai usar. Não vai falar de equação, eu sou professor de matemática, todo mundo usa, tá? Tem que usar. Mas eu acho que primeiros socorros deveria ter em toda a grade curricular, né? E aí entraremos na polêmica. Regulamentação ou não da instrumentação? Qual a sua opinião? Bom, a minha opinião então, depende de qual seria o conselho, né? Quem queria estar à frente de tudo isso, né? Se for para uma melhora na questão de melhor ensino, como a gente acabou de falar, eu seria a favor, né? Mas sem saber quem vai ser esse grupo, né? Que vai estar aconselhando a nossa profissão, então eu não sei dizer, assim, não tenho uma opinião totalmente definida. Essa é uma coisa séria, né? Porque tem que saber, existe às vezes a gente ouve umas conversas do Corém querer, o CRM querer, porque querendo ou não, o instrumentador faz parte da equipe médica, né? Isso toda a literatura que você pegar for ler faz parte, né? Ele não é só uma pessoa que está lá para servir uma pinça, não, ele faz parte da equipe, ele está lá porque às vezes a gente atua como segundo, né?
Você não, às vezes não fica só como instrumentando. Às vezes o médico você tá fica sozinho, como auxiliar, você vira... primeiro auxiliar, segundo auxiliar. É a brincadeira que nós viramos um polvo, né? Isso, tem que afastar, tem que passar o instrumental e o médico gritando na nossa Exato. orelha. E ainda às vezes reconhecer ali, às vezes alguma coisa que está acontecendo que às vezes o próprio médico não viu. Não está vendo. Né? Então, essa coisa é preocupante. E, lógico, isso leva tempo, à medida que você vai trabalhando, você vai adquirindo algumas coisas, né? Mas a deficiência é grande. A gente tem várias escolas que às vezes formam, a pessoa vai aprender na base da pancada, né? Então, aí eu seria a favor por conta disso, porque Sim. eu vejo que hoje tem um buraco enorme no ensino, né? Sim. E os formados já chegam sem nenhuma base, assim, de nada, né? Como a gente está falando. Então, acho que em relação a isso, eu seria a favor, mas teria que ver realmente quem faria parte desse conselho e quais mudanças teria na nossa profissão, se seriam mudanças boas ou não. Isso é Eu tenho medo. Eu tenho medo, tudo porque que a gente assim, pensa, né? se tiver regulamentação, vai ter que ter sindicato, e a Exato. gente sabe como é que funciona sindicato, né? Então, eu pergunto para alguns enfermeiros, falo, o que você ganha pagando Corém? Quais são os seus benefícios? Nenhum. Por que a instrumentação ia ter um benefício gigantesco pagando um novo sindicato, né? E aí, assim, eu acho que essa parte seria boa. Pelo menos o reconhecimento da profissão, Sim, pelo menos. reconhecer Ter lá, a profissão. Né? Reconhecer a hora que você a vai profissão. declarar o imposto de renda, tá lá, instrumentador cirúrgico. Não você ter que usar Porque um outro código qualquer para poder não, fazer e outra, isso. você vai cadastrar em qualquer lugar. Quando vai na Isso. profissão, você tem que pôr outros, né? Outros. Porque não tem. Não tem. Não tem a profissão. Então, acho que o reconhecimento seria legal, mas eu tenho medo, igual você falou, de quem vai assumir essa presidência desse sindicato, o que a pessoa vai pedir como, né, os direitos e deveres do instrumentador. Depois de quanto tempo essa pessoa vai poder exercer a profissão? Eu já estou há tantos anos aí, mais que 10 anos na área. Eu vou ter que fazer um novo curso? Ou eu já posso, só vai começar a partir de hoje, quem está formando agora? Eu tenho um pouco de receio, sabia? Não sei, não consigo ter essa opinião formada se eu quero ou não. É como você falou, você pega lá, você saiu da plástica, tinha lá, vamos chutar, 20 instrumentais diferentes, que é sempre o mesmo instrumental. Quando você vai para ortopedia, você não tem os mesmos. Você tem o básico e ainda tem parafuso, porca, arruela, chave isso, Caixas chave e aquilo, caixas caixa de não sei o quê, cirurgia. guias para corte, guia para... Ou seja, a especialidade, como é que você vai tratar essas especialidades também? Todas elas são importantes. Se vai ser obrigatório um curso, né, para você se especializar realmente nessa outra área, né? E qual vai ser o salário base, quanto vai ter de imposto, Sim. vai diminuir o salário de quem já recebe bem hoje, porque vai ter que se enquadrar nisso, né? Exato. Nesse básico. Aí é uma coisa que, para pensar, né? Se a gente que tem que assumir, eu não deixar uma outra classe assumir, a gente criar a nossa classe. Né? Instrumentação cirúrgica, uma classe funda e cria. Aí entra o meu medo de quem que vai assumir Também, isso. Se a sempre. pessoa vai assumir por ego, se vai querer o status ou se vai realmente mudar a profissão. Né? Porque entrar lá para ser mais um não vai adiantar Vai nada. fazer diferença. Eu acho que só a regulamentação do reconhecimento da profissão, montar uma grade padrão para todas as escolas se adequarem, eu acho que é mais do que suficiente. Sim. Eu acho que isso aí seria o principal, né? Talvez o MEC ou a instituição regulamentar, né? Porque, como você falou, cada escola tem uma grade. Tem umas que levam 1 ano e 8 meses para o cara fazer. Tem umas que é 6 meses. Tem umas que é 3 Online. dias. Então, 3 dias você vai lá e faz o certificado. Então, aí o que acontece? O médico também tem que ter segurança de quem ele está pegando. Porque ele vai ver que escola que você fez, essa escola, o que ela oferece, uma maior segurança. Porque também, vem do lado deles, tem essa dificuldade. Como é que eu vou pôr uma pessoa que eu sei que, não sei como é que foi a formação dela, onde ela se formou, quem eram os professores, porque né? tem escolas aí que o cara se forma e vira professor. Também, Como é não tem nem experiência que experiência de campo, né? que ele vai passar para o aluno que está chegando agora? Nenhuma. E se ele aprendeu errado, ele vai passar errado. Sim. Então é bem complicado essa parte. A gente vê. E é o que você falou da especialização. Nós somos da ortopedia. Eu vou me especializar só em joelho? Porque se o médico é especialista, por que eu tenho que saber tudo? É isso que eu vinha brigando em algumas empresas. Pô, o instrumentador tem que fazer ombro, joelho, quadril, tornozelo, punho, mas os médicos são separados. Pô, se o médico é separado, por que eu tenho que fazer tudo? E aí o cara que faz a ortopedia, ele vai fazer a plástica também? Ele pode? Pode fazer a geral?
Não sei, eu acho que só a regulamentação da profissão ali tá ótimo. Assim, olhando do passado, tá? Eu não vou falar também a data, porque é muito longe, não vou falar. O instrumentador no passado, ele instrumentava o que aparecesse. Tô lá, tava lá no dia do geral, plantão. né? Eu tava lá no plantão, apareceu uma cesárea, tô lá. Apareceu uma fratura, tô lá. Mas no passado eu não tinha tanta coisa específica para cada especialidade. Hoje eu já tenho. Então, também tem que se pensar nisso, né? Hoje criou um monte de coisa. Agora, também não é nenhum monstro você experimentar, porque, na realidade, quem vai estar fazendo a ação é o médico. O que a gente está lá instrumentando para ele, tentando melhorar os tempos dele, tentando, às vezes, estar um passo à frente na entrega de um instrumental para poder também ganhar esse tempo, né? Porque a gente usa muito garroteamento. E isso lá... Tem tempo. Tem tempo. 90 minutos é um tempo bom. 1h30, aí passou 2 horas, já começa a ficar um tempo complicado. Exato, concordo. Acho que essa parte da especialização poderia entrar também junto com a regulamentação, talvez. Para melhora, né, do trabalho, do desempenho, né, da instrumentação. E a gente precisaria ouvir, senhores, Corém, médicos, o que vocês têm da dificuldade? O que acham? Porque quando vocês vão contratar um instrumentador, vão trazer para a sua equipe, como é que vocês vão fazer? O que vocês esperam? Um bilingue, um trilingue, ou o que mais, né? Então essas coisas são complicadas. Fazer uma redação, uma continha de mais e menos, né? Isso é complicado mesmo. Porque até hoje, na enfermagem, até para fazer uma diluição eu preciso saber, mas eu vou diluir alguma coisa lá na instrumentação? Exato. E tem os planos de contratação, né? Também. Porque se regulamentar e criar sindicato, alguma coisa, um instrumentador vai só instrumentar? O instrumentador vai poder fazer consultório, curativo? Vai ter isso no curso? Porque na grande maioria dos cursos não tem você fazer um curativo. Então, como que vai ser? É muita coisa para se pensar, né? Sim. Lembrando que a gente faz, sólida, pegando isso, você está falando, eu faço curativo no final. A gente vai lá, ou põe um Johnnyzinho que a gente fala, né? Mas a gente também faz. E aí? Aí entra em um monte de searas que a gente precisa sentar e conversar. Aí é um papo mais longo. É um papo mais longo e aí a gente volta em quem vai assumir isso, né? Exato. Porque tem muita gente querendo assumir e a gente sabe que muita gente é por status. Né? O ego lá em cima, mas você não quer mudar nada, né? Então acho que esse é o meu pensamento, tá? Concluo também assim. Uma pergunta, o que você sofreu mais na ortopedia? O que foi mais... Você fala, nossa, isso aqui O que foi mais impactante foi saber lidar com cirurgiões, né? Mas eles são tudo calmos, tranquilos, nenhum deles é... Seu chefe é muito bravo. Seu chefe é muito bravo. Eu quero o senhor aqui, viu, doutor Marco Aurélio? Tá convidado. Acho que no começo realmente foi aprender, né, as técnicas, saber aplicar dentro do centro cirúrgico e lidar também com vários médicos, porque como no começo eu trabalhava para a empresa, então eu sempre estava com um médico diferente. Aí você chega no hospital, eu, né, gosto de conversar com o cirurgião, entender qual vai ser a técnica que ele vai usar, saber os materiais diferenciais. Eu já sei o básico, que todo procedimento vai precisar, só que o que ele precisa de diferencial, né? O que ele gosta que eu não sei, porque eu sou, sendo de empresa, eu não vou saber como que é a rotina dele, né? Só que não é assim, né? Você chega lá, o cirurgião às vezes não quer falar como que ele vai, nem ele sabe, né? Naquele momento, não tem aquele planejamento, ele vai ver na hora, né? E acaba que você entra meio que cega, né? Cego na cirurgia. Você entra com um padrão ali, mais ou menos, do que você acha que vai acontecer. E quando eu falo de ligamento, o ligamento eu posso fazer de várias maneiras, né? Exato. Então, doutor, tudo bem, chefe, o que o senhor vai querer fazer? Você vai começar por A, por B, por C? Porque, na realidade, eu quero me antecipar para poder ajudar. Exato. Mas tem cirurgião que não gosta, não fala ali. Não sei se você já passaram o instrumentador da por equipe isso. deles também te ajuda ou também prejudica de vez em quando? Então, quando... Polêmica, gente, polêmicas. Sempre teve essa polêmica, né, de instrumentador de empresa e de equipe, porque às vezes, não sei se a pessoa tem medo, né, de você tomar um lugar dela, ou tem medo... Sei lá, não sei explicar, só sei que realmente tem essa chincha, assim, né? Eu não gostaria que tivesse, porque acho que todo mundo tá ali em prol do paciente, de dar o seu melhor, de receber, né? Por isso, ter
exercer sua profissão. Então, acho que deveria ser um conjunto. Se todo mundo se desse bem e fosse melhor, tivesse uma comunicação assertiva, seria mais fácil. Hoje, como instrumentadora de equipe, eu busco sempre acolher essa pessoa, né? E gosto de que ela fale, né? Eu trouxe esse material, quero saber tudo que ela trouxe. Porque às vezes tá faltando uma coisa, né? E o instrumentador não viu, ou eu também não vi. Então, eu acho que sempre tem que tirar todas essas dúvidas. Quais materiais você trouxe? Ver lá certinho, ver se tá tudo ali disponível. E acho que é isso. Porque você tem o chefe vai perguntar para você, né? Tá tudo aí? Porque ele confia em você de ter conferido tudo. Exato. Mas se você também não sabe o passo a passo que ele quer fazer, eu também não sei se tá tudo aí. Aí quando você tem os dois lados, você tem o lado empresa e o lado trabalhar por uma equipe, também é complicado. Sim. Né? Porque às vezes a própria pessoa da equipe não te fala o que vai fazer, aí a pessoa da empresa vem e você também não sabe explicar. E às vezes a gente também tem pessoas começando nas empresas, que também às vezes está lá, às vezes o cara fala assim, vai lá que o Cido está lá, ele é legal, fica tranquilo, que precisar ele te dá um apoio. Isso acontece, aí às vezes não. Às vezes é um material que você não conhece ali no momento, que é novo. Então, essa pessoa tem que ter essa experiência sobre o material dela. Porque a maioria dos materiais são realmente parecidos, só que cada um tem uma peculiaridade diferente, né? Uma técnica diferente. Então, às vezes, se eu não sei, eu vou ter que tirar minhas dúvidas com o técnico, né? O especialista, o instrumentador da empresa, que tem que saber desse procedimento. Mas, como você disse, como igual eu comecei também numa empresa, eu sei que também tem instrumentadores começando agora. Sim. E tudo bem também, mas eles precisam saber essa técnica para que se eu precisar de um procedimento, ele saiba me dizer. Porque um exemplo, às vezes você vai fazer uma cidesmose, né? Vem lá um equipamento, vem um aparelhinho X que ele vai lá, passa hoje, prende, puxa, percutâneo. Aí dou um nó ou não dou um nó no final? Fica aquela dúvida. Aí você pergunta para o cara da empresa, dá um nó ou não dá? Não, não precisa, porque não precisa. Aí você pega o guia referente àquilo e diz que tem que dar nó. Ou seja, você tem que se preocupar, falar, lógico que tem, porque não dá para confiar. Não dá. E está escrito, se você não conhece o seu material, também fica complicado. Por quê? Porque é o treinamento, às vezes, ruim que a empresa dá, né? Sim, às vezes a empresa ela não quer desempenhar e ensinar a parar o tempo, né? Deixar esse instrumentador parado naquele dia para aprender a técnica totalmente correta e perder cirurgias, por exemplo, porque não vai ter esse instrumentador disponível. E aí acaba indo para cirurgia sem conhecimento. Aí acaba dando alguma coisa errada. Vai sobrar para quem? Para eles, então... E a empresa, vai sobrar para o instrumentador que está lá naquele momento que vai tomar a porrada. E a empresa às vezes prefere mandar o cara sem experiência e às vezes fala assim, vai que esse médico que ele é gente boa e ele vai te explicar. Fala, não. Eu trabalhei em empresa também muito tempo. Eu via... Eles não querem, não ligam muito para o instrumentador. A própria empresa que tem o instrumentador às vezes não está nem aí. E o dia que a empresa entender que o instrumentador é a peça mais importante da empresa, aí vocês vão começar a dar um pouquinho mais de valor, tá? Porque eu também já fui de empresa e normalmente eles davam uns manuais pra gente e falavam, a cirurgia é essa aí, e amanhã você tem uma. Exato. E dane-se. E o coração já acelerado, entendeu? E você dane-se. não dorme e você não conhece o hospital, você não conhece o trâmite do hospital, você está começando. Você não conhece o médico, você não conhece nada, você vai ver o material por foto ou um vídeo que a empresa fez institucional e se às vira. vezes muito ruim. E ninguém tá pensando também no paciente, que é o principal, né? Sim. A pessoa vai sem nenhuma experiência, acaba passando... Contaminando ou passando um procedimento errado para o cirurgião, que às vezes acabou de conhecer também o material e sobrou para quem? Para o paciente. E hoje, isso na ortopedia, às vezes depende muito da pessoa da empresa. Né? Porque se eu trabalho 2, 3 tipos de próteses diferentes, uma eu vou conseguir bem, as outras eu não sei se eu vou conseguir. Exato. O instrumentador da empresa, ele é uma chave principal também. Porque hoje, todos os procedimentos precisam de OPME. Então, ele é uma chave importante. Então, também tem que ser treinado corretamente para desempenhar esse papel correto, né? Sim. E até a gente que trabalha em equipe, porque se der uma dor de barriga dele no meio da cirurgia. Precisa ter alguém lá, né? Alguém tem que fazer. E pode acontecer. E a gente volta a falar de empresa quando eles focam realmente no treinamento do cirurgião, que realmente ele tem que saber, mas ele esquece do instrumentador da equipe. E às vezes até o do instrumentador da própria empresa. Sim. E aí a gente fica vendido. Porque se sai alguma coisa nova e a gente não consegue se atualizar, a gente vai prejudicar o nosso chefe. Com certeza. E aí a gente vai para a empresa e fala assim, faz um workshop lá comigo,
não vai dar, complicado, viu? Não tem Fala, osso sintético. Não tem. Você vai lá, vê uma caixa e fala, não, mas tá, como é que faz? Como que eu aplico isso? Ah, mas aí é complicado pra gente fazer esse treinamento, né? Aí falou, pô, mas você não fez pro médico? Ah, mas aí eu fiz pro médico. Falou, mas faz pro instrumentador. Não custa nada. Não custa nada. Ou então, quando você chamar o cirurgião, traz junto o instrumentador da equipe, que é ele que vai auxiliar. Vai trabalhar junto Vocês com o vão ver chefe. como vai ficar muito mais fácil, né? Da gente, essa todo engrenagem funcionar melhor, né? Sim. Eu costumo dizer que a minha experiência que eu tive como instrumentadora de empresas realmente foi boa, porque Ótimo. o meu antigo coordenador, ele me ensinou tudo. Então, ele realmente dava atenção a isso. Ele me ensinava todos os procedimentos, fazia os workshops. Ele gostava que a gente pensasse como cirurgião. Ah, Exato. aconteceu alguma coisa, caiu esse guia. Como que você pode fazer para substituir esse guia? Ah, o cirurgião tá te pedindo isso. O que que você faz? Ele sempre botava uma pressão. Então, eu acho que o meu treinamento na empresa realmente foi bom. Mas eu tive algumas outras experiências em freelancer com outras empresas que realmente eu visualizei isso que a gente está conversando agora, que é a falta de interesse da empresa de preparar o instrumentador e entender que não é só a venda, é a aplicação, né, desse procedimento de forma correta, que vai satisfazer 100% o médico, né, o cirurgião, Sim. e também vai fazer muito bem para o paciente. Eu fui coordenador de uma empresa e tinha muito freelancer que nós trabalhávamos lá. E aí você ia contratar um freelancer e o pessoal lá do início falava assim, não, ela falou que sabe fazer a técnica. Mas você viu? Não, ela falou que sabe. Eu falava, cara, vocês nunca deram um treinamento para esse pessoal? Não, falou que sabe fazer, a gente põe lá e contrata. Aí dá erro lá na cirurgia, a culpa é de quem? Né? A culpa é lá da pessoa da ponta. Não né? é a empresa, Não porque é a ninguém vai empresa que não atrás da treinou, empresa, né? É quem Isso. vai estar lá que, né, Quem que vai vai tá lá. tomar, né? Não. E aí a gente Ah, volta sim. a falar para as empresas que quando o representante vai num consultório, o médico está tranquilo, né? E quando ele é no centro cirúrgico? Ninguém vê o médico, às vezes, lá, né? Nervoso, que alguma coisa está errada, e a gente avisa que está na ponta, que o material está meio velho, meio gasto, né? E a empresa não está nem aí. Acontece com a gente direto, que vem o mesmo material que a gente reclamou que não está funcionando, sempre vem. Volta de novo. Aí você ali. volta marcar a de pinça, novo. ela volta outra vez. Sim, volta eu outra lembro vez. dessa pinça, nessa naquela que eu aperto e não funciona. Ela volta, Então, e aí a gente volta que quem sofre é o paciente. Eu acho que tudo ganha tempo da cirurgia, né? sim. Consome. Então, quanto mais você demorar, mais você está esticando lá os Sim. procedimentos. A chance de contaminar, cirurgias abertas, principalmente, né? Exato. E as empresas têm que ter atenção na manutenção, né? Porque, como vocês falaram, a gente Preventivo marca ali, aquela, né? a gente marca aquela pinça, a gente informa para o representante, para o coordenador, para quem for da empresa, o dono, mas eles não mudam, eles não arrumam, eles não trocam, e aí chega no procedimento, tá aquilo falhando de novo. Aí o médico vai falar, mas isso aqui a gente já não falou? Entendeu? Já. Muitos alunos perguntam para mim assim, né? Nossa, mas professor, mulher na ortopedia? Pode? Né? E como que foi para você? Você sofreu algum preconceito nessa área por ser mulher? E o pessoal falava assim, você não tem força para fazer uma tração, não vai conseguir segurar aquela perna. Passou por isso já? Sim, passei muito por isso. Bem no começo, né, quando estava começando a experiência em ortopedia, os cirurgiões falavam, mas cadê o instrumentador? Nossa. Sou eu? Mas não. Aí falava o nome da pessoa, não, mas é aquele outro instrumentador que eu quero, não é você. Você aguenta? Tem essas preferências Sim. também, né? No começo, eu passei muito por isso. Os médicos realmente pedia que fosse um instrumentador homem, falava que eu não, você aguenta o peso, né, e tudo mais. E eu passei, sim, por isso. E depois que eu comecei a ter mais experiência, estudar, me dedicar, hoje os médicos me chamam. Ótimo, tá vendo como é bom? Toma. Tá vendo? Agora, quem que vocês vão pedir? Tracionar é jeitinho, não é ficar... A gente fala que é o jeito de fazer a força. Exato. Né? Nunca é só a força, é o jeitinho é o de fazer jeitinho, a força. Né? Se aquele guia não está entrando, não é com força, né? Ajusta Só o ele que alguma jeitinho. coisa Se está der uma errada. martelada a mais, entra. Pode ficar tranquilo. Falando em implante, Jéssica, já derrubou algum implante? Não, Nenhum enxertinho? nunca derrubei nenhum implante, não derrubei nada, mas eu já participei de momentos, né, que uma cirurgia que foi uma revisão de joelho,
que tava todos os implantes abertos, né, o fêmur, junto com os parafusos, com as hastes, né, de alongamento, e quando a pessoa foi passar pro cirurgião, caiu, a pinça estava ou mal colocada ou com algum defeito, e aí esse implante completo caiu no chão, e o paciente já estava cimentado. Nossa. Tem todo esse tempo, né, então como já tá, cimentou, tem aí 1 minuto no máximo para você conseguir impactar ali, né, e caiu no chão. Na hora, meu coração começou a acelerar, acelerar, já, meu Deus, o que tá acontecendo? Deu um branco, teto preto, assim, até o médico. Aí o médico falou assim, olha, limpam tudo, né, pra gente trocar os campos, arrumar, e eu já volto. Ele foi tomar café, ficou 30 minutos lá no conforto, esfriando a cabeça, pensando o que ele ia fazer, porque já não tinha um material para substituir se caiu? Não, porque geralmente o fêmur vem um de cada tamanho, né? E sim. As hastes já estavam abertas, os parafusos já estavam abertos, e aí teve que colocar um tamanho maior, né? Ele voltou e falou, a gente vai ter que colocar um tamanho maior, e vamos ter que tirar todo esse cimento, pegamos cureta reversa, pegamos tudo que tinha, formão, tirou tudo o cimento e conseguiu colocar. O cimento, ele cola bastante, né? Cola. Nossa, essa eu já vi da pessoa cimentar, mas montar errado e a gente pôr o cimento, aí pronto. Sim. Você tinha o calço, era uma revisão, montou o calço na posição errada, e aí tava com cimento. Eu acho que a única coisa agora que eu lembrei que eu deixei cair uma vez foi uma ponta de aspirador, aqueles filtros aspirador, sabe? Sim. Mas tinha outra, então, mas de qualquer forma, o implante final mesmo foi só isso que aconteceu nessa revisão aí, Sim. que pra mim, na hora, eu não sabia realmente o que fazer, o médico... Mas quem derrubou foi você? Não, foi uma pessoa. Não, foi a pessoa que era meu coordenador, ainda bem. Ufa, você fala, ó, a culpa é do moço ali. O problema não é derrubar, o problema é ter que justificar aquele material depois, né? Então, aí teve esse problema, né? Acho que, não sei pra quem que fica pra pagar, né? Mas o hospital não paga, né? Nem o convênio. E nem o médico vai fazer. Às vezes doação, né? E o doutor ficou tranquilo porque sabia da índole da pessoa, sabia que ele é um bom profissional. Olha que ótimo, né? Infelizmente, aconteceu, assim. Não sei explicar, às vezes era pra ser, né? A gente foi usar ontem uma peça de mão e a fonte não funcionava. Aí teve que fazer em aberto, né? Mexer. Super legal. Mas acontece, mas aí não é culpa. Mas a gente entra na preventiva das empresas também, né? Sim. Alguém tem que olhar isso, porque alguém deve já ter reclamado. Se não funcionou, não foi aquela primeira cirurgia. Não. Veio de algum lugar sem funcionar. Eu já participei, e foi recente, inclusive, de um fêmur que caiu na hora da cimentação. Nossa. A índole do instrumentador é excelente também, meu chefe sabe disso, e foi o guia que não prendia direito, mas quando ele prendeu o fêmur, que ele colocou na mesa, o guia abriu e jogou longe o guia do fêmur. Igual com as fresas acetabulares, se você não tomar cuidado na hora de prender, né, porque eu prendo com o Fauri, ela pode, né, pular e cair pra fora. E aí entra no outro assunto também de conferência segura, né, nas questões das fresas acetabulares, que a gente, antes de trazer o paciente, conferir se essas fresas não estão com restos ósseos, nenhuma sujidade. Então, eu sempre olho todas as fresas e também para ver se veio todas, né? Porque às vezes pulou do 5.4, outro 5.4, não veio 5.8, e aí vai ser esse acetábulo naquela hora e não tá lá. Então, tem que também conferir isso, né? Isso é importante, né? E conferir antes de anestesiar, né? Antes de anestesiar. Principalmente antes de anestesiar. Tem alguns hospitais que é o famoso protocolo do dia. Aquele dia você entra para conferir antes, tem um hospital que você entra depois do paciente anestesiado. E aí você vai fazer o quê, né? Vitamina, né? Anestesia. Outra, né? Vai ver o custo que você ficar parado, porque às vezes, geralmente, é o instrumental que você vai usar de imediato. Que é para começar o procedimento, vai precisar daquilo. Começar, lá é a primeira que eu ia fazer. E aí, o que eu faço? Foi esse ano também que eu fui auxiliar um médico amigo meu, e lá nesse hospital não podia abrir as caixas antes do paciente estar anestesiado. Então anestesiou o paciente, quando a gente foi abrir, a caixa estava molhada. Aí o paciente anestesiado, tem que esperar reesterilizar e tem que fazer uma nova anestesia no paciente, né? Sim. Custa só $34 um minuto no centro cirúrgico, tá? Eu tenho um trabalho desse, se vocês quiserem ver. E é importante saber isso, tá? Então, o centro cirúrgico, ele tem uma hora. Então, às vezes, até o cirurgião, quando solicitarem para ele quantas horas você vai utilizar de sala, realmente coloca as horas corretas ali e não atrasa. Seu chefe atrasa muito?
Não posso falar, não posso falar. É brincadeira. O Dr. Marco Aurélio sabe que ele é muito gente boa. Dr. Marco Aurélio, no meu chefe, Dr. Demange, que também virá aqui, chefe. Quero o senhor aqui também. Eles são sensacionais, né? São pessoas bem idôneas e operam muito, né? Operam muito. Eles operam muito. Essa oportunidade agora na empresa do Dr. Marco Aurélio, né, tem sido muito grande para mim, porque eu tenho a oportunidade de conhecer técnicas novas, conhecer avanços, né, da tecnologia junto com a medicina, conhecer agora a robótica também, né, então tá sendo uma experiência que eu não posso nem E o descrever. robô, tá usando muito? Então, a gente... Sem fazer propaganda, não vamos falar os nomes dos robôs, não fica curioso? a gente teve eu tive 2 cirurgias, né, com um robô, e foram procedimentos, assim, muito bons para mim, aprender sobre o que é agora, né, o que a gente vai mais avançar, né, que é a tecnologia, tanto por navegação, Sim. tanto por robótica, ou até pelos guias customizados, né, hoje a gente tem esses guias customizados que são feitos com tomografia computadorizada especial, né, que a gente manda, né, pro fabricante da prótese e é impressa, né? São vários polímeros que imprimem esse guia e os desgastes também. Então, tem um exemplo do fêmur e da tíbia com os desgastes, né? Que é onde a gente vai ter que fazer todo o preparo. Fazer o preparo para receber a nova prótese. E os guias já com o corte certo, diminuindo a perca óssea, né? Sim. Então, acho que essa tecnologia veio para ficar e é muito bom porque vem para agregar para a saúde dos nossos pacientes. Sim, a intenção é sempre melhorar, né? Tentar dar uma qualidade de vida melhor e um tempo cirúrgico também melhor, né? Não adianta ficar muito tempo também, pode dar Exato. para evitar problemas. Diminuindo o tempo cirúrgico e devolvendo a mobilidade, né, da vida da pessoa, a qualidade para esse paciente, que acho que é o principal, porque falando em articulações que são grandes, devolver a qualidade de vida é o principal, né? E eu falo que a gente tem o privilégio de trabalhar com esses cirurgiões, porque eles estudam muito, eles dão aula em congresso, em um monte de lugar, e a gente tá sempre junto ali aprendendo com eles, né? Então é um prazer imenso trabalhar com essa galera aí que estudiosa pra caramba. Sim, aí a gente tem que estudar também, né? Tem que estudar também. Se a gente parar, a gente vai ficar pra trás, né? Sim. Gé, estamos chegando na parte chata. Eita, Estamos com quase 1 hora de podcast. E eu quero te entregar um presente. Então, um presentinho do podcast para você lembrar desse momento. Obrigada. Não esquecer do Explorando a Saúde Cast. Não vou esquecer. E essa caneca é da Carol, amiga minha, patrocinadora aqui do nosso canal, da Caneca Lab, é o laboratório de caneca. Ela cria experiência na caneca. Qualquer tipo de caneca, ela vai fazer para você. Então, ela patrocina o nosso podcast. Tem um chaveirinho para você aí também, da ortopedia, Perfeito. que é a nossa área, inclusive a melhor área, né? Sim. A melhor área. Foi picado pelo bichinho da ortopedia, não sai nunca mais. Não, né? não sai. Nunca imaginei estar nessa área, né? E agora eu me encontrei. Agora eu não saio mais. Você pensa em voltar pra plástica? Não. Implante Ortopedia. capilar, o que você acha? Não. Também não. É, Delta, sabe? Não. Não? Gé, então, eu sempre faço uma pergunta polêmica no final. Eita, Você tá meu Deus. preparada? Preparada. Então, a pergunta polêmica é o seguinte: se você pudesse ser um instrumento cirúrgico, qual você seria e por quê? Deixa eu ver. Pergunta polêmica. Eita, Se você fosse um instrumento, qual que você seria? Acho que eu seria sei lá, um martelo. Não alavanca. tenho muita paciência, Uma não. alavanca. Dá ali pra- com o martelo tal. pra acabar. eu seria, deixa eu ver. Ai, Jesus. Uma Será? cureta. Uma curetinha. Aí já vem com. Porque é delicada? Porque é delicado. Porque é Aquelas delicada. curetinhas delicadinhas. Tira tudo que tem que tirar da frente. Limpa tudo e bola pra Bola frente. pra frente. Já você é uma pessoa que treina bastante também, que eu vejo, acompanho. Então eu queria mostrar pra você isso aqui, ó. Já ouviu falar? Cerveja fitness? Que legal. Cerveja fitness, puro malte, tá? Com menos calorias. Então você pode tomar, inclusive, treinando. Tá? Se você entrar lá depois no Instagram, NKOS, vai estar aqui na descrição do vídeo pra vocês. Tem gente treinando e tomando uma cervejinha. Olha que beleza. E você não vai sair fora da sua dieta, tá? Obrigada Fica pela tranquila. indicação. Gé, câmera é toda sua. Deixe suas redes sociais, onde o pessoal pode te encontrar para fazer as perguntas, tirar dúvidas com você sobre a cirurgia plástica, sobre a ortopedia. A câmera é toda sua. Galera, meu Instagram é biase.instrumentação
Me sigam lá. O Facebook é Jéssica Biasi. Agradeço pelo convite, Bruno. Muito obrigado, Cido. Adorei estar aqui com vocês Honra essa toda tarde nossa. de sábado. Muito bom acrescentar na vida das pessoas com conteúdo de qualidade, né? E tô honrada pelo convite. Muito obrigada. E é isso aí. Pai, terminamos mais um episódio. Mais um Explorando a Saúde Cast. Então, não percam próximos episódios Explorando a Saúde Cast, a sua fonte de informação na dose certa. Valeu, até a próxima.